Deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, quero lhe agradecer muito pela sua participação conosco aqui no Congresso em Foco. Nesta tarde, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei do CARF, que o senhor é o relator na Câmara dos Deputados. E chega com essa pressão quase inteira, não é? Sempre que relatar um projeto, ele traz essa carga toda, mas é um projeto de suma importância e o senhor foi escolhido quase que a dedo pelo presidente da Casa, Arthur Lira, para relatar esse PL que está trancando a pauta a partir de agora, e aí todas essas questões tributárias envolvidas, o projeto acaba trancando a pauta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre esse trabalho que culminou na relatoria desta proposta. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Yara. Prazer enorme estar podendo falar aí com toda a galera aí do Congresso em Foco, né? Peraí, deixa eu só pegar um calendário aqui para me passar a ordem cronológica. Estou olhando aqui. Na penúltima segunda-feira, né, no dia 12, né, eu fui designado relator dessa matéria que você aí coloca como uma Dia das mais 10, deputado, então. Sexta-feira, dia 10, segunda-feira, dia Não, 12, né? não, não, foi no dia 12, segunda. Foi no dia 12 mesmo? Foi. No dia 12, Tá. segunda-feira, o presidente Arthur Lira, né, me designa relator dessa matéria. Né? A gente começa a ter as primeiras tratativas. Né? No dia 13, eu fui ao ministro Fernando Haddad, recebi dele todas as justificativas que ampararam, né, a formatação do projeto, né, quais são, o que é o objetivo do governo com aquilo que foi enviado. Né. Recebi também, tanto do presidente Lira quanto do ministro Fernando Haddad, né, o acordo que havia sido celebrado entre a Abrasca, entre a OAB e também o próprio ministro Toffoli, que recebeu a ADIM enquanto ainda da edição da medida provisória, né, que tratava do CARF, que teve a sua caducidade decretada. Né? E ali, a partir deste momento, né, dia 14, a gente começa a uma maratona de ouvir todos os interessados que queriam, de alguma forma, buscar acrescentar, ponderar, criticar, né, defender todos os atores envolvidos durante todos esses dias, 14, 15, 20, 21 e 22, né? Esta semana, até quinta-feira, a gente escutou. Né? Agora, a gente aguarda o prazo de emendas, que é de 5 sessões. Vão haver sessões virtuais na semana que vem, justamente para contar esse prazo. Né? E o presidente Lira faz um apelo para que nós possamos aí estar com o relatório publicado no próximo dia 29, né? E aptos para votarmos em plenário no dia 3 de julho, uma segunda-feira. Ele, inclusive, quer fazer sessão na segunda, na terça e na quarta, né? Adiantar a ida dos parlamentares a Brasília, justamente para que a gente possa ter essa condição de fazer com que haja um período de debate e depois, né, no dia 3, na segunda-feira, poder votar o projeto do CARF, destrancando assim a pauta para que outros projetos importantes, como o arcabouço, que teve mudanças no Senado e que vai ter que novamente passar pelo plenário da Câmara, outros projetos
inclusive, o presidente Lira não esconde a sua vontade de apreciar, inclusive, a reforma tributária ainda nesse semestre. Nesse semestre. Deputado, o senhor falar, a gente sabe que esse projeto é oriundo de uma medida provisória que acabou caducando, porque faltou acordo, principalmente quando ficou naquela batalha ali entre Câmara e Senado no que diz respeito à estruturação das comissões especiais necessárias para a análise das medidas provisórias. E o senhor está tendo uma semana aí, do dia 13, praticamente agora, exatamente hoje, 10 dias. Na próxima semana, boa parte dos parlamentares não vai estar em Brasília, inclusive as sessões remotas, as votações foram liberadas, e sabemos que vai ser uma semana em que os parlamentares estarão nas bases e tudo mais. Dá tempo de montar um relatório de uma medida tão importante quanto essa, num período tão curto? Não, eu vou para Brasília, né, Yara, essa semana que vem, vou ficar aí, vou me dedicar, vou enviar esse relatório para os líderes, vou me colocar à disposição para reuniões remotas, né, vou retornar a Brasília no domingo, né, para que eu possa ir desde cedo na segunda-feira, tá podendo atender bancadas, frentes parlamentares e dirimir dúvidas, calibrar o texto, né? Porque mesmo com o relatório publicado, depois a gente tem a possibilidade de calibrar o texto e deixar isso de forma aí, não consensuada, mas madura para a noite do dia 3 ser recepcionado no plenário para essa votação. O que o senhor traz de aspectos mais delicados hoje que estão sendo colocados na mesa de debates aí no momento da produção do seu relatório? Existe, assim, eu vou destacar aí para você 5 pontos que eu coloco aí como vitais para o projeto, né? A gente está fazendo ponto número 1, quanto ao limite de alçada. Existe uma crítica muito grande à proposta do governo, né, com relação ao limite, passando de 60 para 1.000 salários mínimos, né? Eu não vejo com bons olhos essa alteração. Já passei, inclusive, para o secretário da Receita Federal e também para outros do Ministério da Fazenda, a dificuldade que nós teremos com esse tema. Acho que é possível até alguma alteração da régua, né, do limite de alçada, mas nada tão distante, tão alto, né, esse sarrafo. Eu vejo hoje 60 para passar para 1.000, eu não vejo como isso prosperar. É uma diferença e tanto, não é? É muito restritiva, né, a medida. Em paralelo a isso, nós vamos inovar, trazendo aí a questão da transação, né? Acho que é fundamental a gente quebrar o monopólio da PGFN para o Instituto da Transação, possibilitando que a Receita Federal possa se somar à PGFN e, antes da inscrição da dívida ativa, ela possa, nas mesmas condições que a Procuradoria, oferecer ao contribuinte os descontos, as condições, e, com isso, diminuir, né, o custo, né, operacional e facilitar a vida do cidadão. Né, aumentando com isso a arrecadação também, não é, deputado? Porque se facilita a vida do contribuinte, ele tem condições de pagar e aí é mais dinheiro no caixa da União. E agilidade, né, Yara, que é importante, né, garantir o pagamento e agilidade para o pagamento. Né? Também a gente vai abordar aí de forma muito, e aí eu quero destacar aí
as contribuições que estão sendo feitas também pela Receita e pelas entidades na política de conformidade. Né? A política de conformidade ela vai estar muito bem desenhada, explicitada, para que nós não precisamos ficar com resoluções resolvendo a vida da relação entre contribuinte e o fisco. A política de conformidade vai estar muito bem descrita. Nós vamos estar, isso vai estar de forma muito transparente, inteligível no nosso relatório. Posso adiantar também para você que nós vamos estar discutindo as garantias. Né? Hoje existem modalidades, exigências de garantias em determinados momentos e horas, discricionalidade para aceitar ou não as garantias, e nós vamos estar colocando aí critérios muito objetivos quanto à necessidade desse instrumento, né, de garantias. E, por último, propositadamente, nós falamos aí do voto de qualidade. Né? O famoso, afinal de contas, SMP, que agora um PL, surgiu exatamente por conta do voto de qualidade do CARF, não é? Né? E aí é a missão, né, que a gente tem de criar aí um sistema que não seja só pró-fisco, muito menos só pró-consumidor, mas que garanta um certo equilíbrio na relação e nos julgamentos. Né? Todo mundo que acessa a um tribunal, seja ele administrativo ou seja ele judicial, espera que haja, ao final, né, uma sentença, né, isenta, né, que garanta aí equilíbrio entre as partes. E é isso que a gente quer tentar, de alguma forma, garantir nos julgamentos do CARF. Uma isenção que dê segurança ao contribuinte e, claro, né? Também as partes, no caso, trazendo não é para o governo envolvido. Não podemos aqui ser totalmente benéficos aí para o contribuinte, muito menos maléficos também para com o Estado. Precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio, oferecendo vantagens em determinados momentos ou algum critério novo que surja daqui até a edição do relatório. Relatório. Deputado, o senhor falou de 5 pontos, são 5 alterações que o senhor vai trazer nesse texto, no seu parecer, e eu lhe pergunto como é que estão as negociações com os líderes, porque afinal de contas são eles que orientam as bancadas para que essa votação ocorra. O senhor sente que tem maioria já garantida para que o seu parecer seja aprovado em plenário? Olha, nós vamos construir essa maioria, né? Nós estamos acatando, por exemplo, a sugestão da transação, ela vem de um parlamentar do União, né, o deputado Celso Sabino, outros parlamentares de diversas correntes partidárias. Eu tive com o deputado Passarinho do Pará e também deputado Domingos Sávio, ambos do PL, né, um de Minas, outro do Pará, dialogando. Da mesma forma, deputado Orlando Silva, Mauro Benevides, né, deputados que estão, de certa forma, se envolvendo, sugerindo, e com isso, né, se solidarizando com a aprovação do projeto. Né? O deputado Silvio Costa Filho também tem sido um importante parceiro aí nessas regras de conformidade, e a gente vai criando com isso paternidade. Você vai dividindo essa paternidade, né, que lá no final acaba garantindo os votos necessários para que o parecer seja aprovado por uma maioria considerável.
O presidente Arthur Lira concorda com essas suas colocações, esses 5 pontos, deputado? Olha, o presidente Arthur me deu total liberdade para que a gente pudesse, né, através da construção com as bancadas, fazer a proposta que tem aí um sentimento médio de permanecer aí, aprovada pelo plenário. Então, o que a gente está fazendo é construindo isso, né, de acordo com o que a gente está ouvindo. São sentimentos, né? A gente escutou a bancada ruralista, né? CNA e a FPA, né? A frente do empreendedorismo. Qual é uma das principais críticas de ambas? Né? É a questão do limite de alçada. Por isso, nós vamos ser bastante duros quanto ao limite. Então, são as adaptações que a gente está fazendo para que haja aí algo equilibrado para não ter nenhum tipo de sobressalto. Como é que o senhor vai lidar com as divergências? E aí o senhor falou até de uma quebra de monopólio aqui no que diz respeito à PGFN, mas também a AGU já se manifestou contra essas alterações que o senhor coloca aqui que vão estar no seu texto. Como é que o deputado Beto Pereira vai trabalhar para manter esse equilíbrio aí e não brigar de todo com essas partes? Assim, é difícil você mexer e não criar uma animosidade, um transtorno, né? Toda movimentação, mudança que você pretende implementar, ela traz algum tipo de arrumação posterior, né? E a gente está tentando mitigar essas diferenças para que a gente possa, de alguma forma, não criar, né, algum transtorno, mas não algo que seja depois irreparável. Com certeza. Então, dia 3, deputado, a expectativa, o seu relatório deve ser entregue antes? Eu quero ter esse relatório em primeira mão, não é? O senhor vai ser bem bonitinho, vai fazer isso pela gente, não é? Dia 29 eu já estou com ele mais ou menos na mão, e daí a gente vai compartilhando. Com certeza. Então, deputado, eu lhe agradeço imensamente pelo seu tempo. Eu sei que o senhor está uma correria aí, não é? E atendendo a família nesse final de semana. Então, desejo um ótimo final de semana para o senhor, para a sua família. Obrigada mesmo pela sua atenção e obrigada pela sua participação aqui no Congresso em Foco conosco. Então, tá joia, Yara. Tudo certinho. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.